Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, meus alunos e alunas, se cuidando, se protegendo, cuidando dos seus. Quem pode ficar em casa, que o faça. E estamos aí torcendo para que nossa sociedade saia bem, né, desse momento, que é desafiador para todos nós. Inovador, no momento que a gente descobre muitas coisas. Esses dias que eu estou aqui em casa, trabalhando remotamente, tenho aprendido bastante. Espero que vocês também. Mas vamos lá, nós tratamos aí presencialmente, o último assunto que a gente tratou foi da ausência, né, na ordem do código, e hoje nós vamos tratar da pessoa jurídica. Pessoa jurídica que começa aí no artigo 40 e vai até o artigo 52, parte geral, e caminha mais adiante até o artigo 69. Então nós vamos dividir esse conteúdo em duas aulas. Eu vou falar da parte doutrinária, algumas informações importantes sobre teorias, e na aula que vem a gente foca mais no que a gente chama de classificação e um pouco das espécies, tá, de pessoas jurídicas. Convém salientar que aqui na parte geral do direito civil, não é dever nosso aprofundar em características da pessoa jurídica. Por quê? Porque há disciplinas no curso de direito que têm esse papel, né? O direito empresarial, o direito das sociedades empresárias, e vai tratar de todo esse registro, daquela parte, né, de características aprofundadas. O objetivo nosso é dar um panorama para vocês, principalmente tratar de um aspecto que é bem relevante, que é a questão da personalidade jurídica da pessoa jurídica, ok? Então, feitas essas observações, a gente começa dizendo que a existência da pessoa jurídica no nosso meio, principalmente no capitalismo, é essencial e vital para que ele funcione. Pessoa jurídica foi uma criação humana, e a gente fica até questionando, né, o primeiro ponto aqui já para a gente começar a frisar. Nós estudamos em aulas anteriores que a pessoa natural, ela tem personalidade jurídica. A pessoa natural é o centro do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é todo voltado para ela, para a sua proteção, para a necessidade que ela tem de viver, para estabelecer seu bem-estar, para estabelecer direitos e deveres, enfim, relação jurídica social. A norma estabelece condutas, direitos, estabelece limites à conduta, enfim. Agora, como é que fica a pessoa jurídica, né? A gente fica pensando, por que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica? Essa personalidade jurídica é um atributo da pessoa natural. Ah, bom. Não é só da pessoa natural, obviamente, porque a pessoa jurídica, tanto quanto a pessoa natural, ambas têm personalidade jurídica, ou seja, são sujeitos de deveres e direitos e obrigações. Então, são sujeitos de direitos e obrigações, tal qual nós. Foi criada, logicamente, por um papel. Essas pessoas jurídicas nada mais são do que grupamentos de quê? Conjuntos de quê? A gente fala que, em regra, né? Vamos falar aqui em regra, porque hoje nós temos a pessoa jurídica individual, inclusive a limitada, chamadas EIRELIs, uma novidade muito interessante. Falar em pessoa jurídica limitada com uma pessoa só, mas tudo bem, já é uma inovação. Mas a gente olha a pessoa jurídica e a gente verifica que ela é, em termos gerais, conjunto de pessoas. As pessoas naturais, tendo por iniciativa promover um negócio em conjunto, se aglutinam, né, se envolvem, estabelece ali um contrato entre si, que a gente vai falar daqui um pouquinho, e criam uma pessoa jurídica. Tem alguns requisitos legais que tem que ser cumprido,
nós também vamos abordar mais adiante, e eles criam uma pessoa jurídica. Agora, toda pessoa jurídica, olha a pergunta que eu vou fazer porque ela é interessante a se frisar, porque ela tem uma particularidade na resposta. Toda pessoa jurídica é conjunto de pessoas? Ou tem alguma pessoa jurídica que não é formada por conjunto de pessoas? Tem sim, né? Tem sim, as chamadas fundações. Fundação, quando ela é criada, ela não tem por característica conjunto de pessoas. A característica dela é um conjunto de bens. A gente olha por aí, esses multimilionários, de vez em quando você vê aí o nome deles estampado, né, em alguma fundação que eles mesmos criaram para dar destinação a um pouco de recurso, fazer um papel social, filantrópico, altruísta, fundações da área do esporte, do meio ambiente, fundações para cuidar de criança, Fundação Ayrton Senna, por exemplo, Bill Gates, né? Temos muitas pessoas aí que têm um bocado de grana e que estabelecem uma fundação. Mas veja bem, a fundação não é conjunto de pessoas, ela é caracterizada por um conjunto de bens. Significa que aquele que cria, né, estabelece, institui uma fundação, o que ele faz? Ele pega um conjunto de bens que lhe pertence e dá destinação a ele. Então, na sua instituição, que é feito por escritura pública, até por testamento, você estabelece o objetivo daquele conjunto de bens. Então você fala, olha, eu tenho aqui um conjunto de bens de 50 milhões. Então esse conjunto de bens, apartado aqui do meu patrimônio, 50 milhões que eu vou retirar do meu patrimônio, eles têm por objetivo trabalhar com a criança de rua. Então cria-se uma fundação com esse objetivo. Veja bem que alguém vai administrar esse patrimônio para que ele atinja o seu objetivo. Então, uma fundação não é tida por conjunto de pessoas, em que pesem no seu contexto, lá como trabalhadores, nós temos a pessoa humana. No entanto, ela não é como uma pessoa jurídica empresária, que é um conjunto de pessoas limitada, que tem por objetivo a aquisição de dinheiro, né? Aquisição de volume patrimonial. Ok? Então, essa é uma observação importante. Se a gente observar na pessoa jurídica, ela tem uma característica extraordinariamente importante. Se você olhar para a pessoa jurídica, qualquer que seja ela, principalmente aquela que é formada por pessoas, vamos focar nela agora, ela é um conjunto de pessoas formado por pessoas naturais, e essas pessoas naturais têm suas vidas privadas. Essas pessoas também costumam ter patrimônio particular. Então, uma característica muito importante da pessoa jurídica é a distinção entre o patrimônio da pessoa natural que compõe a pessoa jurídica, que tem na vida privada, tem seus bens, né? Tem sua vida privada e tem seus bens. Esses bens são distintos dos bens da pessoa jurídica. É muito importante salientar isso, que vocês vão verificar isso na prática todo instante, nas disciplinas que vocês vão ver durante o curso, somente aquelas que tratam da pessoa jurídica vão sempre especificar isso. Pessoa jurídica é distinta da pessoa dos sócios em termos patrimoniais. Então, os sócios têm o seu patrimônio, que é o conjunto de bens, tanto da pessoa física quanto da jurídica, e a jurídica tem o seu. Okay? É um ponto relevante para a gente começar a tratar da pessoa jurídica. Qual é o efeito, né? Qual é o efeito de você tratar desse assunto que eu acabei de dizer, que é a distinção entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica? Existe uma regra, e esta regra, ela cria uma barreira entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos bens da pessoa que a compõe, que é a pessoa natural, tendo em vista que, regra geral, ocorre a impenhorabilidade dos bens particulares do sócio quando a dívida for contraída pela pessoa jurídica. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, ok? Não se esqueçam disso.
Falando da pessoa jurídica, de modo doutrinário, ou seja, a doutrina, que nada mais é do que o trabalho dos estudiosos, né, do mundo jurídico, chamados juristas, que escrevem, especulam, e há várias teorias, dependendo aí da obra que você consultar, você pode encontrar 10, 15, 20 teorias que buscam explicar a natureza jurídica da pessoa jurídica. O que é natureza jurídica? Vocês vão me ouvir falar muito disso no decorrer desse semestre, a gente continuar para o outro também. O professor de Direito vai sempre estar falando isso. Todo instituto, né, criado pelo direito, ele tem uma natureza jurídica porque ele foi criado em virtude de lei e participa desse conjunto, desse sistema jurídico nosso. Falar em natureza jurídica nada mais é que observar aquele instituto com as suas particularidades íntimas internas. Significa conhecer de modo aprofundado algumas características que são evidentes, marcantes dentro de um instituto. Portanto, a gente começa a partir de agora a falar assim, qual é a natureza jurídica da pessoa jurídica? É um ente com personalidade jurídica? Sim, vocês já viram aí. Aí vem um ponto. É um ente real ou abstrato? A teoria diz que a pessoa jurídica, a doutrina, ela diz que a pessoa jurídica é um ente abstrato, é uma ficção jurídica. Olha o termo que eu estou utilizando. É uma ficção jurídica. É a lei que diz que a personalidade é a doutrina, é a sua finalidade, é o aspecto social da pessoa jurídica. O que caracteriza? O que predomina? Então, para isso, há dois grupos de doutrinadores que buscam explicar a natureza jurídica da pessoa jurídica. É o grupo das teorias negativistas e as afirmativistas. As chamadas negativistas, elas negam a existência da pessoa jurídica. Elas dizem que a pessoa jurídica não existe. É uma abstração. Já as afirmativistas afirmam a existência da pessoa jurídica, com algumas características, obviamente. Dentre as duas, o que prevalece? Prevalece o segundo. Na verdade, a pessoa jurídica, ela é tida pela maioria da doutrina como um ente que existe, ela tem uma existência. Então, ela não é algo abstrato, ela tem existência. Tá bom. Dentro dessas teorias afirmativistas, nós temos aí as chamadas teorias da ficção. Elas vão afirmar que a pessoa jurídica existe, de fato, mas é uma mera ficção. A primeira delas é a teoria da ficção legal. Ela é desenvolvida por um jurista aí que você já deve ter ouvido falar, extremamente renovado. A gente estuda ele em direito civil em muitas coisas, criou muito instituto, que é o Savigny. Ele considera essa pessoa jurídica uma criação artificial, né, da lei. Ele diz que somente a pessoa natural pode ser objeto da relação jurídica e titular de direitos subjetivos. A finalidade da pessoa jurídica, portanto, é meramente patrimonial, constituindo uma relação jurídica, uma ficção jurídica. Então, na verdade, ele está dizendo que não é bem uma abstração, mas é uma ficção jurídica, algo criado aí, e apenas a pessoa natural poderia, então, ter o que ele chama de direito subjetivo, que advém da personalidade jurídica. Então, para Savigny, com base na ficção legal, a ficção jurídica, porque a teoria da ficção legal está dentro das teorias da ficção, ela decorre de lei. Então, essa chamada ficção legal decorreria da lei. Uma outra doutrina que trata aí da natureza jurídica da pessoa jurídica é aquela da chamada ficção doutrinária. Do mesmo modo, diz que a pessoa jurídica é uma ficção, mas não uma ficção legal. Seria uma ficção doutrinária. Seria a obra dos juristas. Os juristas que criaram, adveio de uma inteligência dos juristas. Os juristas elaboraram, precisavam de ter algo que pudesse
atingir objetivos financeiros, patrimoniais, aí criaram aquilo ali como uma ficção. Na verdade, nenhuma dessas duas teorias elas são aplicadas, tá? Então, como eu disse anteriormente, a pessoa jurídica não é uma mera ficção, é algo sólido, ela tem existência, tem característica, tem regra. Dentro das teorias da realidade, ou seja, para os defensores, as pessoas jurídicas são realidades vivas. Falei tanto que é sério. Para teorias da realidade, as pessoas jurídicas são realidades físicas e não mera abstração, tendo existência própria como os indivíduos. Então, do mesmo modo que nós temos uma existência física material, a pessoa jurídica também é uma realidade viva. Construções doutrinárias, tá? Então, ela tem existência própria como os indivíduos. Ela tem início, tem regrinha para ser constituída, tem meio e tem fim também, assim como nós. A divergência, tá? A divergência entre essas doutrinas da realidade apenas quanto ao modo de apreciar essa realidade, né? Então, para isso, a gente tem 3 teorias que se destacam. Se você ler algum livro, você vai encontrar 10 teorias. Cada um construindo aí o modo de pensar a característica da pessoa jurídica. A primeira delas seria a teoria da realidade objetiva ou orgânica. Isso está no material que eu enviei para vocês, tá? Sustenta que a pessoa jurídica é uma realidade sociológica, ser com vida própria, que nasce por imposição das forças sociais. Teoria aceita? Não, não é teoria aceita. Teoria da realidade jurídica ou institucional. Essa teoria assemelha-se à realidade objetiva, pela ênfase dada ao aspecto sociológico. Considera as pessoas jurídicas como organizações sociais destinadas a um serviço ou ofício e, por isso, personificadas. Parte da análise das relações sociais, não da vontade humana. Aí que essa teoria peca. Qual que é o ponto dela? Vou frisar novamente. Parte da análise das relações sociais. Então, seria um ente sociológico com vida própria, parecido lá com a teoria objetiva orgânica, e não da vontade humana. Então, para essa teoria, a pessoa jurídica não nasce da vontade humana. Nasce, então, de movimentos sociais, constatando a existência de grupos organizados para a realização de um ideal social útil. Aplica essa teoria? Não aplica. Tem lá o seu brilho, mas por considerar que a pessoa jurídica não nasce da vontade humana, ela não aceita, porque a pessoa jurídica nasce da vontade humana, tá bom? Já estou frisando um ponto aí que é uma característica. A teoria que de fato é aceita, é a terceira e na ordem, né, do que está no material de vocês, acompanhem por favor, é a teoria da realidade jurídica, chamada realidade técnica. Então, grifem essa parte, realidade técnica, que é o nomezinho que a gente coloca em questão de prova, exercício e concurso, com a teoria majoritária para identificar a natureza jurídica de uma pessoa jurídica, dentre as várias existentes. É a teoria da realidade técnica. A personificação dos grupos sociais é expediente de ordem técnica, a forma encontrada pelo direito para reconhecer a existência de grupos de indivíduos que se unem na busca de fins determinados. A personificação é atribuída a grupos em que a lei, olhe bem, a personalidade jurídica é atribuída a grupos em que a lei reconhece vontade e objetivos próprios. Então, é a lei, por isso que é chamada de realidade técnica, que confere a um grupo de pessoas ou a um conjunto de bens o que? A personalidade jurídica. Na verdade, o que é? Uma benesse que a lei confere. A lei diz assim, olha, se vocês cumprirem determinados requisitos, que a própria lei estabelece, que a gente vai ver alguns ali, você terá personalidade jurídica. Então, é um atributo, então vamos lá, é um atributo que o Estado defere a certas entidades, havidas como merecedoras dessa benesse, por observarem determinados requisitos
por ele estabelecido. Então, é o Estado, através do Poder Legislativo, estabelece aí algumas regras que, se esse conjunto de pessoas conseguir cumprir, tudo certo. Você recebe, então, a benesse, que é ter personalidade jurídica, poder atuar no mundo jurídico, sendo sujeito de direitos e obrigações. Aí vem um ponto importante. Quais os requisitos para a constituição da pessoa jurídica? Na verdade, são 3 requisitos. O primeiro deles, que é aquele que eu destaquei agora mesmo, que a teoria da realidade jurídica constitucional não trata, diz que não é por vontade humana, é justamente a vontade humana. Então, o primeiro requisito, como é que uma pessoa jurídica começa ou pode começar, dar o primeiro passo para ter a benesse concedida pelo Estado, para quem cumpre algumas regras, e ter personalidade jurídica, é a vontade. Vontade de quem? Vontade humana, tá bom? Então, é a vontade humana que é a intenção de criar essa entidade. A entidade essa distinta da pessoa natural. Perfeito. Segundo requisito é a observância de algumas condições legais. Essas condições legais são várias, né? Várias. Mas, genericamente, a gente fala assim, é a elaboração de um ato constitutivo. Então, vamos lá, vamos falar de uma forma mais simples. A elaboração de um documento. Tem que ter um documento formal, né? Expresso, materializado, a vontade das partes em um documento, para que dê esse primeiro passo. Então, tem que ter a vontade humana não pode ficar fluida, ela tem que ser materializada num instrumento, que é um documento, e a partir de então, eu prossigo para criar essa entidade, essa pessoa jurídica. E aí, dependendo da natureza jurídica, ou seja, da espécie, desculpe agora para ficar claro, da espécie da pessoa jurídica, esse documento ele recebe um nome. Então, por exemplo, as associações sem fins lucrativos, este documento formal é chamado de estatuto. Então, se eu vou criar uma associação qualquer, sem fins lucrativos, eu vou criar através de um documento chamado o quê? Estatuto. Se eu vou criar uma sociedade simples ou empresária, não vou falar da diferença dela agora não. Muitas vezes o aluno que não tem muita vivência vai falar assim, mas toda sociedade é empresário, nunca vi falar nessa sociedade simples. Vou explicar depois, mas não preocupa. Então, uma sociedade simples ou empresária, que é comercial, é criada, ou melhor, criada não, ela tem a materialização da vontade humana através de um instrumento chamado o quê? Contrato social. Um instrumento formal que tem essa denominação. E as fundações, como eu disse para vocês, que não são formadas por conjunto de pessoas, assim por conjunto de bens, ela tem um instrumento formal que é através de escritura pública ou testamento. Então, se eu tenho lá, sou multimilionário, quero criar uma fundação, eu vou lá, faço uma escritura pública, vou ao cartório e crio. Criar uma fundação é algo delicado, é uma exigência tremenda, tem que ter participação do Ministério Público, aprovação de órgãos governamentais, é um pouco mais difícil de criar. Uma sociedade empresária, sociedade simples que você cria com um modelozinho aí que você acha no Google, tá? É muito importante salientar que não basta, portanto, então, a vontade humana materializada em um desses instrumentos, porque isso, por si só, não vai criar pessoa jurídica. Qual é o ponto-chave aí depois que eu tenho vontade humana, depois que eu tenho essa vontade humana materializada em um desses instrumentos? É o registro. Tá? Esse documento ele é formal, ele tem que ser registrado. E cada ente tem o seu registro em algum local, então não é só um local. As entidades empresárias, as sociedades empresárias, via de regra, são registradas onde? Nas juntas comerciais. As fundações nos cartórios de registro de títulos e documentos, as associações nos cartórios de registro de documentos, e assim vai. E a sociedade simples, acabei não aprofundando, nem aprofundei, mas vou te dar um exemplo. Sociedade de advogados é uma sociedade simples. A sociedade de advogados ela não é registrada na JUSEG, ela é registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
Só para vocês terem ideia, porque tem uma legislação específica que exige. Eu, por exemplo, sou sócio, meu escritório é uma pessoa jurídica simples. A característica da pessoa jurídica simples, que é distinta da sociedade empresária, é que o que é comum, ambas buscam aquisição de valores patrimoniais, obviamente, né? Agora, a diferença é que uma é formada por profissionais de uma mesma área. Tá? Então, eu posso ter conjunto de odontólogos, conjunto de médicos, conjunto de advogados. Então, isso é chamado de sociedade empresa. É sociedade o quê? Simples. Já a empresária, não. Ela é formada por pessoas das mais variadas formas, com o objetivo central, que é a obtenção de lucro. Ok? Terceira característica da pessoa jurídica é a licitude do seu objeto. Ou seja, a licitude, a determinação e a possibilidade de objetivo são indispensáveis para a formação. Eu não posso criar, por exemplo, é vedado, uma pessoa jurídica que tem por fim atuação militar. Eu sou contra o governo, aí eu quero criar uma pessoa jurídica, eu vou formar pessoas, eu vou botar arma, fazer treinamento de modo nenhum, tem uma finalidade ilícita. Eu não posso criar uma pessoa jurídica para dar seguimento e instituir, promover a prostituição, por exemplo. Que pesa a gente vê por aí, né, as pessoas jurídicas falsificadas, né? Acabam que lá, em alguns ambientes de prostituição aí, existe pessoa jurídica, mas o que elas são? Qual que é a natureza jurídica? Empresária. Estão ali para falar que estão fazendo um show, estão vendendo bebida, alguma coisa nesse sentido. Prostituição não, prostituição detalhe lá dentro. A gente sabe que as autoridades acabam fazendo vista grossa, mas em face do direito, elas não podem ter objeto ilícito. A gente sabe que a prostituição não é tida como ilícito, nem penal, nem civil, né? Mas o fomento, a instigação à prostituição, obter proveito econômico em face da prostituição de alguém, aí sim tem uma ilicitude, ok? Eu não posso criar uma pessoa jurídica, por exemplo, distribuidora de drogas ilícitas, né? Então, uma pessoa jurídica, eu quero organizar, estou vendendo. Não, porque tem uma finalidade ilícita. Então, a característica é a licitude do seu objeto. Eu me esqueci de fazer um complemento aqui. Quando a gente fala em observância das condições legais, algumas pessoas jurídicas, a legislação vai exigir, além do seu estatuto, seu contrato social ou da escritura que a promova, algumas vão exigir o quê? Vai ser exigida a legislação, alguma autorização especial. Então, vou te dar um exemplo. Eu não posso ir ali num cartório qualquer e registrar, ou na JUSEG, onde quer que seja, registrar lá um contrato social para eu criar um banco, uma entidade que vai emprestar dinheiro, né? Fazer um empréstimo, trabalhar no sistema financeiro. Por quê? Essas entidades todas precisam de autorização do Banco Central. Então, eu quero criar uma pessoa jurídica nesse sentido, eu tenho, além de criar a formalidade, declarar a vontade, cumprindo o requisito de lei, ainda tem mais um para cumprir, que é a autorização do poder público para eu funcionar. Então, eu tenho que cumprir uma exigência maior, que o poder público vai me dar uma autorização, porque geralmente essas pessoas jurídicas, elas têm um impacto social muito grande na vida das pessoas. As seguradoras, por exemplo, né, todas precisam de autorização judicial, e aí vai por aí diante. Muitas pessoas jurídicas precisam disso. Eu queria só fazer uma ressalva, que quando eu estou falando de pessoa jurídica, de todos esses requisitos, eu não estou falando da pessoa jurídica pública, eu estou falando da pessoa jurídica privada. Então, uma entidade pública, por exemplo, uma fundação pública, uma associação pública, uma entidade que é pública, de direito público interno, externo, sei lá, um Estado, alguma coisa, não são criadas através desses requisitos aqui. Porque a criação delas advém o quê? De lei. Então, há uma lei, é criada uma lei, e esta lei que estabelece, portanto,
a existência daquela pessoa jurídica fundacional pública, assistência pública, enfim, tanto da União quanto do Estado membro, quanto do município e do DF, tá bom? Essas entidades, nós não trabalhamos no direito civil, nem no direito empresarial. Elas são objetos de estudo aonde? No direito administrativo, que vocês terão a oportunidade de ver ainda no decorrer do curso. Eu peço a vocês que estão acompanhando a aula, que peguem agora o Código Civil, a gente vai precisar para ler alguns artigos que eu vou comentar, tá bom? Artigo 45. É aquele artigo que vai só corroborar e justificar o que eu acabei de explicar. Artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, tá? Não se esqueça, não de direito público, direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, observando-se no registro todas as alterações que passaram o ato constitutivo. Averbando-se no registro todas as alterações que passaram o ato constitutivo. Para quem trabalha aí, já conhece um pouquinho, sabe que, exemplo, eu tenho lá uma pessoa jurídica, então eu vou lá, empresário, vou a JUSEG, faço então o registro. Agora, no decorrer do tempo daquela pessoa jurídica, ocorrem algumas alterações no seu estatuto, falei errado, seu contrato social. Então, no seu contrato social, por exemplo, muda um sócio, entra um sócio, sai outro sócio, muda o capital social, faz alguma alteração de uma cláusula, adapta um objeto, qualquer tipo de alteração que é feita depois da criação da pessoa jurídica tem que ser levado àquele local onde foi feito o registro para que se faça a averbação. O que é uma averbação? Conceitualmente, nada mais é do que uma anotação que é feita às margens do registro. Então, quando você cria uma pessoa jurídica, lá é dado um número de identificação dessa pessoa jurídica e todas as vezes que eu levo um ato de alteração daquele documento originário, esse documento vai ter que ser anotado, ou seja, as alterações que foram feitas têm que ficar registradas. Por que tem que ficar registrado? Porque esses atos, via de regra, são públicos. Qualquer pessoa pode buscar informação de uma pessoa jurídica que está registrada na JUSEG. As certidões são públicas, basta que você cobre, basta que você pague. Então, pagou, obtém a informação que é pública. É necessário aí para que nós tenhamos transparência a respeito da pessoa jurídica para que ela não sirva a fins ilícitos, como lavagem de dinheiro, desvirtuação dos seus objetos, que agora mesmo eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? O parágrafo único do artigo 45 traz uma informação que diz assim: decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Primeiro, tem uma palavrinha aí que talvez seja nova para algum de vocês: decai. O que é decair? O que significa isso, quando você encontrar isso lá? É a abreviação de uma palavrinha técnica chamada decadência. O que é a decadência? A decadência é a perda do direito. Então, se você tem o registro de uma pessoa jurídica que tem algum defeito, que por algum motivo, dentre todas as análises que são feitas pelos órgãos que vão fazer o registro, passou despercebido, tem uma irregularidade, essa irregularidade tem que ser discutida judicialmente em até 3 anos do respectivo registro. Se passar 3 anos, ninguém mexe mais. Tá? Salvo se for um fim ilícito. Fim ilícito, a ilicitude ela não decai, tá bom? Mas qualquer descumprimento de uma regra. Tem uma regra lá que exige um documento. A pessoa não juntou esse documento, por exemplo. Tem uma irregularidade. Ela conseguiu o registro sem juntar um documento que a lei exige. Uma certidão negativa, alguma coisa nesse sentido. Tá? Exemplo. Então, em 3 anos tem que se promover a ação anulatória do ato constitutivo daquela pessoa jurídica sob pena de decadência. Decaiu. O que aquela pessoa que
muitas vezes tem um interesse em anular o registro, pode fazer. Não sei se já fiz essas brincadeiras com vocês, esses 3 dedinhos. O que é? Decaiu, aquele que teria um interesse passa a ter apenas 3 direitos. Ius esperneandi, ius magoandi, ius chorandi. Direito de ficar magoado, chorar e espernear. Ou seja, brincadeira à parte, não tem direito nenhum mais porque ocorreu a decadência, que é a perda do direito. O artigo 46, depois se dá uma lidinha, ele vai dizer o que o registro declarará, informações de somente importância. E o artigo 47 diz assim, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Quem é o administrador da pessoa jurídica? Pode ser o sócio, pode ser um terceiro, ele pode estar, inclusive, indicado no ato constitutivo da pessoa jurídica, ou não necessariamente, que o CPC, o Código de Processo Civil, diz que a pessoa jurídica ela é representada pela pessoa indicada no seu respectivo instrumento de criação, ou, na ausência da indicação, pelos seus diretores. Então, há, na realidade, uma regra de processo civil, que vocês vão ter uma oportunidade de estudar mais adiante. No entanto, o ato que o administrador praticar, dentro dos limites dos poderes da amplitude da pessoa jurídica, obriga a pessoa jurídica. Então, vamos só dar um exemplo aqui. Um administrador que manda lá suas máquinas, a pessoa jurídica lá que tem maquinário pesado, vai lá e derruba uma área de preservação ambiental. Teria o administrador a autonomia de mandar essas máquinas para lá? Vai mandar a máquina dele, ele manda para onde ele quiser. Agora, infringiu um direito gravíssimo. Destruiu uma área de preservação ambiental. Pessoa jurídica responde por isso. Bom, lógico que há também uma responsabilidade criminal, que não vou entrar nessa aqui, mas é porque extrapola a alçada do direito civil, tá bom? Artigo 48, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, tem algumas pessoas jurídicas limitadas que se pode estabelecer que 2 sócios têm. Agora vamos falar mais ainda das pessoas jurídicas, sociedades anônimas, em que há um grupo de pessoas gerindo. Muitas vezes se tem um conselho deliberativo, um conselho de administração, coisa dessa natureza, tá? Então, a título de exemplo, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. É o que acontece às vezes em algumas votações da sociedade anônima. Tem votações que as votações são por cabeça, então a quantidade de votos vale. Agora, tem dentro da sociedade anônima algumas ações que elas são preferenciais, então elas dão alguma prerrogativa diferente daquelas ações que não têm preferência nenhuma. Muitas vezes, dependendo do tipo de votação, do que se vai estabelecer, as ações preferenciais têm o quê? Uma maior autonomia, são mais bem respeitadas, muito bom. Então, do mesmo modo que eu tenho lá o prazo de 3 anos para anular a constituição de uma pessoa jurídica, eu também tenho aqui no parágrafo único do 48 a mesma informação. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Então, uma pessoa jurídica de administração coletiva que toma uma decisão contrária aos seus estatutos, essa decisão pode ser anulada em quanto tempo? Guardem, em 3 anos. Sob pena de quê? Decadência. Não se perdeu o direito, não se fala mais isso. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o faltar aqui é morrer, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório, até que se resolva, sei lá, se há um sócio remanescente, se alguém vai tomar conta dessa pessoa jurídica, se é o espólio, que é o administrador dos bens do decurso, que vai poder administrar suas cotas, enfim. Enquanto isso não acontecer, imagine, se não tem administrador, um faltou, um morreu, o outro está inválido, o outro desapareceu, ninguém sabe onde é que está, como é que fica a pessoa jurídica? Ela funcionando, os funcionários, objeto social. Então, nesse caso, é uma prerrogativa interessante. Qualquer pessoa pode ir lá e falar assim, senhor juiz, tem uma pessoa jurídica ali que ficou sem
sem administrador, morreu, ou está invado, ou está desaparecido. O que o juiz faz? Nomeia imediatamente um administrador provisório, até que se resolva quem de fato vai administrar. Agora, o artigo 50, pessoal, dê importância para ele. Pensa no artigos importantes. Eu vou ler e depois vou explicar para que não haja nenhuma dúvida. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Anotem no canto aí do código, no papel. Isso é o que se chama de destituição da personalidade jurídica. O que eu falei no começo da aula? Que é importante, é uma característica importantíssima da pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa jurídica é distinto do patrimônio dos sócios. Então, o patrimônio pessoal dos sócios, é regra geral, são impenhoráveis por obrigações da pessoa jurídica. Regra geral, tem exceção, né? Então, quando a pessoa jurídica desviar sua finalidade ou agir com confusão patrimonial, tá bom? Desvio de finalidade. A pessoa jurídica tem por objetivo, sei lá, cuidar das criancinhas, tirar as crianças de rua. De repente não está mexendo mais com isso, está promovendo festa, está fazendo muita coisa. E nisso gerou prejuízo para alguém. Um exemplo típico de confusão patrimonial agora. A pessoa jurídica percebe que o mercado não está muito bom, ela tem muito patrimônio, e o sujeito então faz um planejamento, fala assim, vou começar a retirar, de modo ilícito, obviamente, bens do patrimônio da pessoa jurídica e transferir para os meus. Então, devagarzinho ele vai lá, faz uma dívida boa para a pessoa jurídica e depois retira os bens da pessoa jurídica e transfere para o nome pessoal. Depois diz para os credores, ó, tem como pagar vocês. Infelizmente, a pessoa jurídica quebrou, faliu. Vai entrar para um processo de recuperação judicial, falência. Aí alguém vai falar, mas a pessoa jurídica tinha muitos bens quando eu negociei com ela lá atrás, por que agora não tem bens? Aí vai fazer uma averiguação, vai na junta, tira a certidão que eu falei para vocês que é pública e descobre que bens foram transferidos de modo fraudulento para o patrimônio dos sócios. É um exemplo de confusão patrimonial, não é só este modo. Quando ela tem uma finalidade, o desvio de finalidade, não há confusão patrimonial, só o desvio de finalidade. O que acontece com os bens dos sócios distintos da pessoa jurídica que, em regra, são impenhoráveis? Serão penhorados para cumprimento das obrigações da pessoa jurídica. Então, a regra não é absoluta. Essa impenhorabilidade dos bens particulares dos sócios é uma impenhorabilidade relativa. Significa que pode sim, se o juiz considerar a pedido da parte que houve confusão patrimonial, ou uma finalidade, o desvio de finalidade, ele desconsidera a pessoa jurídica, vai lá nos bens pessoais do sócio e faz a penhora. Eu já promovi vários pedidos, a gente consegue ir lá no patrimônio do sócio, porque o sujeito realmente quis fraudar, lesar os credores, e o juiz não pode admitir isso, né? A pessoa jurídica tem que arcar com este ônus. Muito bom. Ler 2 artigos aqui para a gente encerrar esta aula, tá? Que já está com 44 minutos. Sem a participação de vocês, é muito conteúdo. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Significa que o dia que decretar-se a falência de uma pessoa jurídica, a recuperação judicial ou a falência, a pessoa jurídica não necessariamente vai fechar a porta. Mesmo que ela feche ali fisicamente, mas ela continua existindo. É isso que esse artigo está dizendo.
até que o processo de liquidação dela conclua. O que é o processo de liquidação, falando em termos gerais? Pagar os credores, pagar os funcionários, pagar a parte do tributo, que muitas vezes fica devendo, né? Quando você fala em processo falimentar, tudo isso é dívida. Pagar os credores quirografados, são aqueles que têm dívida, crédito com a pessoa jurídica, se for possível pagar. Então, a liquidação, ela continua existente, ela não vai lá e dá baixa nela, não. Quando é que vai dar baixa na pessoa jurídica falida? Lá, depois que terminou o processo falimentar inteiro. Aí o juiz fala, vai lá dar baixa, determina a baixa. E por fim, artigo 52, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Isso é muito interessante, só que eu não vou explorar nessa aula, é na próxima aula. Mas eu quero só informar os senhores. Lembram que a pessoa natural ela tem proteção jurídica, tem o chamado direito da personalidade? Direito à vida, direito à imagem, direito ao nome e todo e qualquer ato praticado contra um direito da personalidade pode ser o quê? Protegido por decisão judicial. O juiz, por exemplo, manda tirar do Facebook um vídeo ofensivo, um vídeo em que a pessoa é colocada no Facebook ou nas redes sociais seminu, mostrando uma parte, alguma coisa que expõe a pessoa ao ridículo, né? Que de algum modo vai contra a proteção que a pessoa natural tem de ter a vida privada e reservada. Então, nesse sentido, a pessoa jurídica também tem esse direito. Né? Não tem na amplitude da pessoa natural, mas tem sim, eu vou abordar na próxima aula. Tá bom? Então, a gente para aqui, já estamos com 40, quase 47 minutos. E eu acredito, espero, né, ter me feito assim bastante claro, contribuído com você mais uma vez aí com a formação jurídica. Tá bom? Então, muito obrigado, me despeço por aqui, a gente continua na próxima aula. Muito obrigado.